Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos começando Mulheres Poderosas. Chuva é bom, é necessário, mas atrapalha um pouco a vida da gente, não é? Todo mundo. Eu cheguei atrasada, acidente na Fernão Dias, nossa entrevistada chegou atrasada, Cláudia Reis, aqui com a gente hoje, também chegou atrasada. Não, Cláudia não, né? Cláudia chegou, cheguei na hora. Chegou na hora, mas saiu da casa dela às 10 da manhã para poder estar aqui às 3. Então a gente não conseguiu começar no horário. Olha só, todo ano vai se aproximando o Dia dos Namorados, a gente procura trazer para cá, para mulheres, pautas que possam aí colaborar, né, trazendo informações para os solteiros ou para aqueles que estão a fim de iniciar um relacionamento. Opções. Então, por isso hoje a gente está recebendo aqui Eliette Matiello, que é uma psicóloga e é também inovação, uma Heart Hunter, proprietária da Eclipse Love, que é uma empresa de casamenteira, né, de relacionamentos, mas com alguns diferenciais. Já só vi, hoje eu tenho que pôr óculos, Isa não veio, né? Vou fazer o chat, então me perdoem se eu for lerdinha aí no escrever no teclado. Vamos ver quem é que está aqui com a gente já, antes de eu cumprimentar as garotas. A gente está com o Paulistano. Beijo, Paulistano. O tema de hoje, você me pergunta aqui pelo chat, é esse. Vamos falar de busca de novos relacionamentos, alternativas para se buscar um novo parceiro, uma nova parceira, com alguns diferenciais. Também aqui com a gente, LP, o David e Fráguas. E o pessoal entrando, né? Deixa eu cumprimentar, então, Cláudia Reis. Muito feliz que você está aqui, viu? Que Gostei. bom. Chiquérrima, toda poderosa, né? Uma gata, minha Mulheres poderosas. Mulheres poderosas. E completando o nosso quadro de Mulheres Poderosas, deixa eu cumprimentar a Eliette. Muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. E a gente vai falar um pouco, eu abri o programa falando, né, de ser uma Heart Hunter. Isso. Me conta um pouco o que é isso. Heart Hunter é um termo, uma profissão que nós criamos o ano passado, a Eclipse Love, para diferenciar dos cupidos tradicionais que nós já temos no mercado, que é um excelente trabalho, porém, como psicóloga, eu criei esse termo de Heart Hunter para a caçadora de corações mesmo. O diferencial dos cupidos é que eu apenas atendo o cliente. Então, nós trabalhamos como Heart Hunter, eu trabalho só para homens, executivos e empresários, que busquem um relacionamento amoroso de verdade, tá? Então, a entrevista é pessoal, eu tenho que pegar toda a documentação, tá? Para ver se a pessoa é comprovadamente livre, antecedentes criminais, onde mora, onde Essa história é uma boa, né? Uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que funciona? Tudo, pego toda a documentação, claro que isso é sigiloso, só nós da Eclipse, né, a documentação fica guardada para nos prevenir, porém, já é a garantia que eu só te apresento pessoas idôneas e comprovadamente livres. Então, já é uma segurança. As pessoas que já vêm me procurar, normalmente, esse já é um diferencial. Além disso, eu traço o perfil do meu cliente, vejo o perfil desejado que ele quer e vejo se é real ou ideal. Né? Porque muitas pessoas idealizam um príncipe encantado e uma princesa, porém, ele atrai esse tipo de perfil, esse é o nosso trabalho, tá? Isso é o que eu já faço na avaliação, na própria entrevista com o cliente, para saber se ele tem potencial para atrair o perfil desejado. Não adianta ele me pagar
um dinheirão, né, para falar, mas eu quero uma mulher dessa. Eu posso encontrar essa mulher, mas você atrai para manter um relacionamento? Se for ao meu alcance, te encaminhar, de repente, para outros profissionais, um personal stylist, uma academia, outro profissional que seja, para melhorar você no geral, para que você possa estar atraindo esse perfil desejado, faremos isso. Tá? Mas trabalhamos bem com a realidade. Então, a pessoa que nos procura, e de repente, eu não posso trabalhar porque eu não tenho clientes, por exemplo, as mulheres quando nos procuram, ficam há 18 meses no nosso cadastro para serem apresentadas para esses clientes. Não é que eu não trabalho para as mulheres, né? É que é muito frustrante os não se elas levam, né? Porque eu tenho que apresentar e normalmente o homem é bem seletivo. A mulher hoje em dia também. Né? Então, como eu faço? Diferente das outras agências, eu não fico mandando seleções de homens para elas escolherem. Eu prefiro mandá-las aos perfis compatíveis e quando elas receberem algum sim, aí eu mando o perfil do homem para ela, para falar, olha, o candidato, eu já fiz alguns hoje de manhã, o candidato quer te conhecer. Aí ela vê lá a foto, algumas informações poucas. Tá? Então, por exemplo, no perfil eu apenas passo a foto, o primeiro nome sem sobrenome, não passo e-mail, empresa, bairro, nenhum dado que a pessoa te ache pela internet ou que possa detectar você. Como às vezes a pessoa tem um nome muito diferente, como teve essa semana, não posso colocar o nome dela, vamos ter que arrumar um apelido, senão muita gente vai saber que é ela. Então, a Eclipse Love trabalha com esse serviço diferenciado. Como Heart Hunter, eu atendo 40 pessoas, 40 homens de cada vez aqui em São Paulo, porque eu atendo outros estados numa menor quantidade. Eles vêm até mim, outros países começaram também, por causa da divulgação, porém a entrevista tem que ser presencial, eu tenho que conhecer, eu tenho que conversar para saber a minha possibilidade de trabalhar para cada um dos clientes. E tem que haver uma empatia. Se o cliente não vai com a minha cara, a gente não vai conseguir trabalhar. Você diria que é uma coisa meio que pessoal. Muito pessoal. Por isso que é o serviço mais diferenciado. Tá? Agora vamos iniciar com outros estados com o atendimento online, porque nem todos têm a disponibilidade de vir só para uma entrevista. Né? Então, para podermos ampliar e estar atendendo melhor ao público mesmo. Mas daí uma câmerazinha, um Skype... Isso, exatamente. Pronto, já me ajuda bastante para uma primeira entrevista. Olha, eu pus aqui no chat, solteiros pelo chat, perguntando, né? O Paulistano está dizendo aqui que parece que ele é o único solteiro que está aqui no chat, né? Então vamos esperar que mais avulsos e avulsas entrem aí no nosso chat hoje. Eliette, que faixa etária mais procura esse tipo de trabalho? Olha, o ano passado iniciamos com um grupo de mais ou menos de 45 a 65 anos. Agora, as pessoas mais jovens estão me procurando com muita frequência. Então, essa semana veio no de 23. Só que realmente não fechamos ainda o negócio, porque realmente é uma idade muito tenra, embora ele já seja engenheiro, já seja formado, não é um público... E nesse perfil, 23 anos, que característica você acha mais marcante que faz com que um garotão, né, que pode ir com toda a facilidade para balada, enfim, tem talvez mais facilidade de ir em busca de um novo amor, chegue até você? Que característica que você identifica ali? Timidez, o que é? Não, os meus clientes não são tímidos. Ao contrário do que muita gente pensa, que quem procura agência de relacionamento é porque é tímido ou tem algum problema, pelo contrário. As pessoas que procuram a Eclipse Love é porque querem um relacionamento sério, estão cansados de bater cara lá fora, e independente da idade, homens e mulheres, mais velhos ou mais jovens, a reclamação é a mesma. Não tem gente para namorar. Esse de 23 anos nem bateu o cara ainda, né? Mas não, ele ainda vai começar a bater, tá com a vida pela frente. O que ele não quer é bater cara. Não, na verdade, ele já quer eliminar essa etapa. É o pior lugar para se encontrar uma namorada. Porque o que eles reclamam é tipo, tem muita mulher, eu posso sair com uma por noite, porque isso está cheio. Agora, para identificar uma moça que queira um relacionamento sério na balada, eles dizem que não acham. Elas me dizem a mesma coisa, ele acha que não tem homem para um namoro sério. O que eu percebo é que o local, por estarem se encontrando na balada, já existe um preconceito aí, que todo mundo é pegador ali, né? Mas pegador. Não é real isso. Eu conheço clientes que me falaram, uma média de 45 anos ele tem, ele disse, Eliette, se eu encontrar uma mulher na noite ou na balada,
encontrar a mesma mulher aqui que você me apresente, aqui eu vou conhecê-la com mais segurança. Lá eu vou achar que ela é mais uma que quer uma noite. E quando eles não reclamam, tipo, elas só querem usar o meu corpo. Então, olha aí, atenção, hein? Atenção, hein, garotada? Essa é uma informação importante. Agora, o Paulistano está perguntando aqui, quem é que tem mais dificuldades para arranjar uma namorada? Se é o homem ou se é a mulher? Ambos estão com dificuldades hoje em dia. E eu associo a isso, a essa modernidade que, graças a Deus, nós mulheres tivemos, essa evolução do trabalho, essa independência, isso assusta muitos homens. Né? A mulher fica independente, muitas vezes ganha mais do que o homem e acaba assustando os homens, porque ela acaba tendo um comportamento, não um comportamento que vocês procuram no geral, que é aquela moça doce, meiga, quietinha, que busca o homem protetor. Ela é carente sim também, ela também quer esse homem, porém ela já adquiriu uma postura mais severa até pelo trabalho dela. Então, por exemplo, uma juíza, como eu tenho algumas juízas que me procuraram para esse trabalho de Heart Hunter ou da Eclipse Love, ela não pode ter uma outra postura senão uma postura séria, e ela normalmente traz para o perfil de personalidade dela essa postura de dura, de julgadora. Então, muitas pessoas, o que eu vejo nas mulheres que está atrapalhando bastante, é que muitas mulheres assumem essa personalidade da profissional que ela é e traz para a vida particular. Então, isso é o que está estragando mais. Então, quando eu digo para um cliente meu, olha, é uma advogada, ele fala, nossa, mas por quê? Não, a advogada é dona da... Eles prejulgam já generalizam, é dona da razão. Então, por exemplo, uma das profissões mais procuradas pela Eclipse Love por mulheres são advogadas, psicólogas como eu, porque os homens já generalizam que a psicóloga só vai ficar me julgando. Não é verdade. Cada um atua na sua área de trabalho. Na vida particular, todos nós temos as nossas necessidades. E as executivas? Também. Executiva são as que mais sofrem. A gente chega a perceber que são as mulheres que têm profissões cujas profissões consomem mais as suas vidas pessoais, né? E o homem não mudou do século passado. O homem ainda busca, ele quer hoje em dia sim uma mulher independente, que tem assunto em casa quando chega para conversar, porém, ele ainda busca um perfil de mulher doce, protetor, e para ele que ele possa ser um protetor. E com uma certa pontinha de submissão. Não, ele não quer que ele seja submisso, porque hoje em dia quando a mulher tem uma profissão muito elevada, muito toque de linha, a tendência é baterem de frente na relação. Com certeza. Né? Quando os dois não têm consciência. Isso não é só para a mulher, é para o homem também. Querer sempre um estar competindo com o outro na vida afetiva, não vai dar certo nunca. Então, agora, também, a que você atribui essa dificuldade hoje dessa busca pelo parceiro ideal? Também é uma continuidade da pergunta do Paulistano. Exigências e a falta de flexibilidade. Falta de segurança também nas grandes cidades. Cidade do interior é muito fácil. Antigamente nós íamos às missas, na praça as pessoas se encontravam, o padrinho apresentava alguém para a cunhada. Muito bem assim. Eu moro no interior, né, Bragança Paulista, e a gente vê a cidade, tem 150 mil habitantes, já ficou muito grande. Não, mas antigamente já cruza nos lugares em comum, nos restaurantes, com pessoas que você nunca viu. Nunca viu. Mas a e chance... aí vem a saber que está morando. Daqui você não cruza nunca, pessoa. Aqui ninguém, a impressão que dá é tipo assim, aqui ninguém é filho de ninguém. As pessoas acabam tendo comportamentos até inadequados que não vai sujar a imagem dela, porque nunca mais ninguém vai ver. É difícil. Então o que eu percebo que falta principalmente para as mulheres. Outro dia eu recebi um comentário de um cliente lindo, de 35 anos, bem sucedido, veio me perguntar, e a pergunta que eu faço é sempre: por que você veio até nós? Ele disse que ele atrai muitas mulheres, não tem esse problema, porém, ele está com dificuldade de achar uma mulher adequada para um relacionamento. Ele estava saindo com uma mulher linda, formada, independente, ok, linda. Ela por si já chama atenção. E eles foram ao cinema e ela foi com uma meia arrastão, às 6 horas da tarde. Ele foi. Então, uma dica que ele já deu, que os homens de 30 anos atrás já falavam:
O homem não quer uma mulher perto dele que queira chamar a atenção pela roupa. Ele quer uma mulher bonita, vaidosa e bem vestida. Mas os próprios amigos começaram a zombar dele. Falei, é essa que você está querendo namorar? Quer dizer, a moça, de repente, não tem culpa, ela não fez por mal. É a moda hoje em dia. Né? Mas Só a pessoa não tem nisso. o clique do que se tocou. Mas né? também foi radical, né? Eu já não ia querer esse bonitão aí, Aí né? você fica só assim. Muito conservador, né? Tinha que não, mas tinha que conversar, tudo bem. Né? Então, mas veja Um só, relacionamento nada mais é que conversa. Normalmente, Gata, vamos controlar um pouco. Mas eles olha, não estavam curti namorando. muito. Deve ser uma detalhe. menina, além disso. Eles não estavam namorando. Não tinha Eles começado estavam a saindo coisa. para se conhecer. Então, normalmente o homem fala quando ele está no relacionamento. Agora, quando ele sai uma, 2 vezes para tentar e ele já viu, ele não tem o hábito Porque de falar. às vezes, ele cai fora. né? Às vezes o engano. Aí eles falam isso para mim depois. E pros amigos. E para os amigos. Mas Porque às agora vezes a moça vai ver que Não sabe, né? sabia o que Exatamente, fazer exatamente. e queria abafar naquele primeiro. É um bonitão, todo moderno, todo. E se pecou deu mal. talvez pelo excesso naquele momento. Vai ver que poderia acontecer de nem ser a característica da moça. É o que eu digo, E que é ela a se falta de vestiu flexibilidade assim, que a falta existem de hoje. flexibilidade. Ou Mas falta dos de dois? diálogo, dos dois. É tipo, se o homem tem muito essa característica, ele vê, ele avalia, o homem é visual, ele percebeu alguma coisa, ele cai fora. Ele não vai, de repente, se Cai dar... fora ou cai dentro também, né? Também. Cai dentro só para uma noite. Cai fora. Assim. Porque Ou cai cai dentro. dentro. Ou vai dentro De qualquer do relacionamento. forma cai, né? Vamos considerar que de qualquer forma cai. Não tem jeito. Eu tenho, É visual mesmo. Visual. Eu tenho um caso que aconteceu recentemente em Portugal, em Lisboa, dois portugueses vieram para cá, saiu uma revista de lá e vieram me contratar como Heart Hunter. E algumas portuguesas começaram a entrar em contato comigo, porém, uma delas só queria um português. E eu não tenho um cadastro, né, estou iniciando agora em outros países. E sou muito franca e muito verdadeira. Eu falei, eu tenho 2. Um bate com o seu perfil. E realmente batia muito do que ele queria, embora ele não tivesse preferência de país, podiam ser brasileiro. E foram se encontrar, né? E realmente eles se gostaram muito, e ela tinha sido casada há 25 anos, era uma médica, e a minha conduta depois do encontro é sempre querer o feedback dos dois lados, para eu poder estar interagindo com os dois. No caso da moça da meia arrastão, se fosse minha cliente, eu com certeza falaria para ele, viu, tenha calma um pouco, aí eu vou conversar com ela. Claro. Mas ela teria essa orientação? Minha, sim. De como se vestir para esse encontro e tal? Faz parte. Faz parte dependendo do pacote, perfil. né? Nos primeiros encontros eu tenho feedback, aí eu estou atuando com o cliente. Então aí eu de repente eu daria essa dica para ela, olha, cuidado, que a meia arrastão é linda, né? Fica muito bonito, porém em determinadas situações, ou quando você está procurando um namorado, choca. Por quê? Porque a meia arrastão é sensual, é bonita, mas ela lembra a prostituição. Então é esse foco que a mulher tem que pensar. Ela vai sair com uma micro saia, eu acho lindo mini saia, decote, ótimo. Mas se você está querendo conquistar um homem, você já sai logo com uma mini saia, você vai conquistar por uma noite, pode ter certeza. É verdade. Né? Então essa é o visual, a imagem que você passa para ele. Não vá sair de freira. São muito Também conservadores. não vale a né? pena. Nem 8 nem 80 que eu digo, tem que ter um tempero aí. A pessoa não pode perder a sua personalidade. Agora, se você quer se vestir como uma piriguete, dificilmente você vai arrumar um namorado. O homem não quer uma mulher que fique se expondo para todo lado. Né? E no caso dessa portuguesa, ela foi se encontrar e ele falou, olha, ela é ótima, mas ela se veste como senhora. Então eu liguei lá para Portugal, falei, olha, você ficou muitos anos casada e realmente pelas fotos eu via taieiro, roupas conservadoras. Falei, dê uma olhada no seu guarda-roupa. Não digo que foi ele. Então ela foi. Falei, próximo encontro dia tal, você vai, pronto. Ela foi e ele me falou. Ela foi linda com uma moça. O homem não quer mulher, não precisa mostrar partes do corpo. Ele quer, a primeira impressão, ele quer saber se a mulher tem formas femininas. Então, quer perceber se a mulher vai com aquele casaco lindo de pele, por exemplo, não adianta, ela é reta para ele. É a visão psicológica do homem para a mulher. Se ela coloca uma roupa fechada, porém, que mostre cintura, que mostre as curvas, ele identifica como a fêmea. Né? Até nas fotos do perfil nós temos que avaliar isso. Às vezes a mulher está super elegante, porém cobre. Né? O casaco, a blusa cobre, ela fica reta. A tendência é ele já virar e não quer.
De biquíni, nem Não pensar. mando, não trabalho com fotos de biquíni, porque já dá uma sensação de sexo. Né? Então, assim, é a pessoa, é o relacionamento. Relacionamento sexual, eles cuidam depois. E da portuguesa, desculpa, só concluindo rápido, que é um caso interessante quanto é o batom. Ele foi se encontrar, gostou muito, ela estava muito bonita, porém, eu falei, e aí, né, existe uma possibilidade? Ele falou, o batom dela, não consegui beijá-la. Eu falei, por quê? Ele falou, porque era um batom vermelho. Cara chato! Eu falei, o batom, eu não sei como é o batom, né? Ela tá lá em Lisboa. Eu falei, mas qual é o problema do batom? Porque você não diz a ela, então. Ele falou, não me vejo saindo, e ele era um homem famoso lá, por isso que ele veio buscar aqui o trabalho. Não me vejo saindo todo borrado de batom do restaurante, né? Ok, então ligo lá. Mas olha, vem cá, não pintou uma química aí, né? Porque se pinta essa química, ele não quer nem se ver. Então, mas pela postura dele social, ele não iria fazer isso mesmo. Entendi. No restaurante. Entende? Porém, aí eu liguei pra ela disse o seguinte, adorou, ela queria mais que acontecesse algo mais num relacionamento. Ela falou, meu batom eu não largo. Eu falei, como assim? Ela falou, ele tem que saber que meu batom é de boa qualidade, não vai sair. Um homem de mais de 50 anos não vai saber que o batom é de boa qualidade e não vai borrá-lo. E aconteceu que ele acabou desistindo. Hoje ela me liga, querendo de repente ter notícias. Eu já disse que ele já desistiu e de repente ele já vai se casar agora em dezembro. Nossa, através daqui. Ele conheceu, essa moça veio pra cá, foi a primeira que eu apresentei brasileira. Né? E se gostaram, ele já me ligou, ele falou, então, já encontrei a minha mulher. Muito obrigado. Eu falei, calma, não é assim. Você tem uma assessoria ainda por um tempo, né? Porque de repente amanhã depois não deu certo, eu preciso estar interferindo. Então, de vez em quando eu ligo para ambos para saber como estão as coisas. Outro dia ela me ligou, né, para dizer como está indo o relacionamento e se eu posso estar interferindo e assessorando de alguma forma. Essa é a assessoria da Heart Hunter, não é só na busca. Eu fico durante um tempo até a coisa firmar. Não deu certo, volta para o meu cadastro. Outros tópicos até que a gente pegou do site. A gente tem o site aí, diretor? O site, deixou aqui, ó, deixei o nominho do site aqui. Localiza aí pra gente enquanto eu converso. É o eclipselove.com.br. Localiza, daí me dá um toque quando estiver no ponto. Outros tópicos que eu vi aí no site, Eliette. Coaching afetivo. Sim. O que é um coaching afetivo? Coaching afetivo resumindo, é uma psicoterapia de foco para a afetividade. Então, por exemplo, esses meus clientes, quando me procuram durante a avaliação, eu detecto que eles não estão prontos para iniciar um relacionamento. Não adianta eu apresentar um perfil ou vários para ele ir tentando. Primeiro eu tenho que trabalhar essa parte com ele, com uma psicoterapia de foco, nessa parte afetiva. Pode ser que ele esteja ainda traumatizado de um relacionamento frustrado, pode ser que ele esteja buscando, contratando o meu serviço para buscar na futura e ele nunca vai achar. Doutor Alexandre Benz, só te interrompendo um pouquinho, teve aqui, acho que um mês e pouco atrás, e ele faz essa colocação. O tema era também relacionamento, alguma coisa assim. E ele faz essa colocação, que existe um período em que as pessoas devem se guardar. Sim. Que é dito como 9 meses, que seria viver o luto do relacionamento. Viver o luto do relacionamento. Isso mesmo. Para que a pessoa se foque, se centralize. Perfeito. Volte, né, para ela mesma. Volte para ela mesma, para que toque em frente. A procura. Uma busca e tudo mais. Tanto é que o homem, quando se divorcia, ele tem a tendência de querer rapidamente uma outra mulher, uma outra namorada. A mulher não. O homem leva mais ou menos 1 ano para cair. Primeiro ele cai na gandaia normalmente, né? Não é via de regra, mas tipo, eu vou desfrutar o que tem no mercado. E aí ele vê que o que tem no mercado, tipo, nas noitadas, não acrescenta na vida dele afetiva. Ele acorda sozinho. E que ele precisa de mais. Porque o homem tem uma dependência maior. A mulher já demora uns 2 anos para querer algo sério. Né? Então existe um diferencial aí entre eles. Olha, o chat, até o paulistano está comentando aqui. Cadê o povo? Todo mundo quietinho. Ou o meu quadro está acusando de forma errada aqui, que a gente tem mais pessoas no chat, ou está todo mundo aí muito interessado no assunto, né? Só que amontoadinho de frio e não estão participando.
Tá na mão? Então solta o site, vamos dar uma olhada e a gente vai comentando em cima aí. Fala um pouco pra gente, Eliette, do site. Tá, nós temos esse serviço de Heart Hunter, o produto principal. Temos o serviço de Matchmaker, que é esse cruzamento de perfis, né, com compatibilidades e afinidades para homens e mulheres que estão na Eclipse Love, porém, as mulheres sendo apresentadas para esses homens, tá? Com essa assessoria focada. Temos o Clube de Solteiros Eclipse, que foi uma inovação também agora aqui no Brasil. Há 10 anos, mais de 10 anos, eu ouço, durante as parcerias que eu fazia com as agências de relacionamento, as frustrações das pessoas que me procuravam e falavam: nossa, eu queria um namorado, porém, trabalho muito durante a semana, chega sábado e domingo, estou sozinho em casa ou sozinho em casa. Então, o Clube Eclipse Love de Solteiros foi criado para quê? Não é para arrumar namorado, embora alguns já saíram de lá, alguns casais feitos. Porém, a intenção é que as pessoas se deem a oportunidade de se relacionar, não só amorosamente, mas para network, para amizades, para fugir dessa solidão. Então, nós iniciamos com um happy hour mensal para grupos pequenos de cada vez, de 6 a 15 pessoas, para não virar um baladão onde ninguém conhece ninguém. Sempre eu estou presente, até agora, acho que eu voltei uma vez só por um caso maior. E a intenção é que as pessoas se conheçam, façam amizades, todo mundo é idôneo, comprovadamente livre, também em busca de alguém. E o interessante é que o leque das possibilidades se abre, porque lá pode não estar o seu namorado ou a sua namorada, mas como já aconteceram vários casos, amigos com afinidades e de repente apresenta o irmão, apresenta a tia, apresenta a sobrinha, claro. E as coisas vão se formando. E está fazendo muito sucesso agora em São Paulo. E temos também... Mas e daí como é que funciona a história? Vão para um lugar? Eu jogo na rede, tá? A informação da data do happy hour, as pessoas começam a confirmar e eu breco quando chegar nesse número, e para esse grupo só eu falo o lugar, tá? O barzinho, por exemplo. Seriam pessoas associadas a esse clube. Sim. Então, o trabalho da agência seria, neste produto, associar as pessoas a este clube. É um outro produto, exatamente. Então, a maioria são clientes da Eclipse Love também, e até clientes do Heart Hunter. Tá, que de repente querem fazer novas amizades. Mas não necessariamente precisam ser clientes de um outro produto. Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo isso como o primeiro passo, né? Se você tem aí algum preconceito contra a agência, conheço pessoas que foram em busca de agências matrimoniais para relacionamentos, mas assim, em total segredo, achando que seriam desprestigiadas se os amigos soubessem que foi em busca desse trabalho, né? E foram extremamente felizes, casaram-se conheço 2 mulheres, inclusive. Por isso é que eu recomendo mesmo. Os casos que eu conheço são de sucesso, desde que uma boa agência. Sim, né? O que eu vejo hoje, antigamente eu via muito esse preconceito, né? Hoje em dia eu já vejo que a visão mudou bastante. Eu vejo que as pessoas que vêm, elas nem... Embora nós tenhamos sigilo, elas não fazem questão de sigilo, porque elas dizem o seguinte: se eu sou uma pessoa séria e busco algum relacionamento sério, se eu estou aqui, a pessoa já vai saber que eu quero alguma coisa séria, eu não sou mais uma da balada. Então ela já vamos dizer que são pessoas de um perfil mais antigo, mais conservadores, sim, que acham que as pessoas vão achar que eu não tenho competência para arranjar uma namorada, e que não tem nada a ver. Isso. Agora, se você tem um restinho, tá aí ouvindo a gente, tem um restinho aí dessa mentalidade em você, tá aí uma grande opção. Você se associa ao Clube dos Solteiros, né? E do Eclipse Love, e você vai indo para um passeio, né? Você vai indo para um encontro social entre várias pessoas. Eu acho que é um grande passo, uma grande sacada. E a nossa intenção é que com o tempo nós vamos criando subgrupos, já estamos conseguindo, porque nós temos os eventos solicitados. Então o clube, vocês é que vão montar. Então me pediram mês passado para levá-los a um stand-up. Ok, estamos programando levar um grupo para o stand-up. Um cliente de uma cidade próxima mora
num lugar lindo, numa casa muito grande. Falou, Eliette, agora eu já conheço o seu grupo, com quem você trabalha. Ele falou, minha casa está aberta para passar um domingo e fazer um churrasco, passar na piscina. Legal. Em janeiro... Olha, eu vou do fazer Réveillon- algumas recomendações. Estou pintando um monte de ideias aqui. Por Recomendar a favor, Béia eu agradeço. Carvalho para ela. A Béia! Não é? Recomendar a Thaís, né? Depois Que você me passa são tudo. assuntos Vou bem adorar. interessantes. Né? Vou adorar. Boa ideia. Boa Então, ideia. o clube tem esses subgrupos que nós queremos fazer. Por exemplo, já encontrei um grupinho que gosta de esportes radicais, o outro que gosta de ciclismo. Então, a intenção aqui do clube, eu consiga afinidades de amigos e reunir esses amigos para que eles, além do relacionamento amoroso que eles busquem, eles também sejam felizes da sua vida social e de amizades. Então, a Eclipse Love visa ampliar todos os relacionamentos. Pelo amor, Legal. né? Agora, olha só. O chat continua quietinho aqui. Eu preciso fazer uma observação, porque eu estou encantada, né? Aqui, né? Vamos perguntar aqui para Clau. Ô, Clau, esse look assim, todo gatosa, Linda. né? Lindésima aí, né? Imagina. Fale. Assim, Quer mostrando saber? o produto pela vinda da Eliette aqui. Olha. Como é que é essa história? Eu tô achando. Olha, Conta aí, Vai pra- ter um date mais tarde. Olha, É isso. aprovadíssimo, porque os homens procuram mulheres como vocês. Vaidosas, femininas, que cuidem do seu visual. E vocês mostram que a beleza não é só externa, é interna também. Olha, volta pra gente aí, ó. Tá Olha entendendo? isso. Hoje a mulher tá no auge do poder, né? A gente tem um Exatamente. evento daqui a pouco, a gente vai pro Casa Cor, É. né? Se a chuva deixar. Mas eu tô sentindo que tem uma pitadinha a mais aí nessa história, entendeu? E eu já peguei o cartão dela. Depois Ah. eu só vou pedir a permissão e conversar com ela. Por favor. Pronto, já vi tudo, já tá dentro de perfis aí. Quer ser possível, né? Isso mesmo. Agora, e não que esteja precisando, entendeu? A Clau tá aí. Tem uma fera aí, né? Mas não sei, vai saber, né? Não sei como é que tá funcionando. Agora, me conte casos, nos conte casos interessantes. Eu sei que tem vários lá. Tem um caso que eu digo sempre que é que foi o meu desafio maior alguns anos atrás. Olha só te interrompendo, eu fiz a pergunta ao mesmo tempo que o David Conceição acabou perguntando qual foi o caso mais emocionante que você já teve e que deu certo, né? Então vamos desmembrar a história. O mais emocionante, vamos começar pelo mais... Começa respondendo do David, depois você vai pro meio. O mais emocionante. Um cliente, há uns 7 anos atrás, me procurou. Ele tinha na faixa de 52 anos e ele buscava uma mulher mais jovem, que é aquele perfil que nós conversamos, que é uma mulher mais jovem, isso, Claro. aquilo. E na avaliação eu debatendo com ele o que ele atraía, o que ele não atraía, porém, vamos lá, chegamos a um perfil comum que ele pudesse atrair e eu trabalhar para ele. E comecei a apresentar algumas moças, ele se encontrou com 2 ou 3, mas ainda não era aquela. O detalhe importante é que esse homem não acreditava no amor. E ele disse isso para mim na entrevista. Mas já quero um tinha sido relacionamento- casado? Já divorciado, tinha Você- filhos adultos. Ele falou, eu não acredito no amor, eu sou um homem racional, vim aqui porque eu quero um relacionamento sério, peneirado, ok? Mas eu não acredito no amor. E aquilo para mim foi um grande desafio, porque eu trabalho apenas pelo amor, para o desenvolver de um relacionamento amoroso, senão não tem razão de ser. Qualquer relacionamento você pega na rua. Né? E eu comecei e aquilo me pegou muito forte. E eu comecei a apresentar para ele algumas mulheres, e ele voltou e falou, então, não adianta querer que eu ame, porque assim, eu não vou conseguir amar ninguém, eu não acredito no amor. E eu olhei bem no fundo dos olhos dele e falei assim, então, eu espero que Deus me ilumine para um dia eu poder apresentar alguém que desperte isso em você, senão não tem sentido viver. E ok, continuei as minhas buscas, e depois de uns 3 meses ele sentou no meu consultório e falou, olha, eu esqueci de falar um detalhe importante para você. Eu adoro negras. E não é um perfil tão procurado. Falei, adora negras. Fui lá no meu cadastro e eu tinha uma negra linda que já estava há 1 ano e não teve uma chance de encontrar ninguém. Infelizmente. Um doce de moça feminina, ok. Quando eu mostrei a seleção para ele, das negras que eu tinha disponíveis, ele olhou com o olho brilhando e ele falou, é esta. Ele falou, quero conhecer essa moça. Porém, ela tinha 3
3 faculdades, né? Era uma dentista, tinha um grau de exigência muito grande também. E ele era um pouco mais velho do que ela queria, né? E, então fomos lá trabalhando e eu liguei, ela falou, não, Eliette, eu não quero. E passou um tempo, eu tentei de novo, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você realmente, ela era uma mulher linda, inteligente, culta, batalhadora, porém, ela não tinha tido um sucesso até então, mesmo comprando o serviço, porque no perfil que ela queria, ninguém aceitava conhecer. Dos clientes, eu não digo que ela não teria chance lá fora, mas ela não estava conseguindo também. Falei, no mínimo, vamos agradecer ao universo, e já que esse homem já te admirou e quer te conhecer, vá tomar um café, vai fazer um amigo novo e saber como é conhecer um homem que me quer. E ela, olha, então tá, porque você está insistindo, eu vou. E ela foi, depois ela me ligou, ela falou, realmente ele é um cavalheiro, você tinha razão, mas não rolou a química. Ok, eu não tenho que interferir nessa parte. E passou, sumiram, e eu fui tentando trabalhar, ele pediu um pouco de afastamento. 4 meses depois ele me procurou, entrou no meu consultório, olhou para mim profundamente, eu levantei para cumprimentar, ele pegou minha mão e beijava muito a minha mão, com os olhos fechados, ele falou, muito obrigada, doutora, muito obrigada. E eu olhava e não estou entendendo, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele olhou bem sério para mim, ele falou, eu agora acredito no que você falou para mim há algum tempo atrás, agora eu encontrei o amor, e eu achei que isso não fosse possível. Ele estava apaixonado. E você era responsável por isso. E era a menina. Era a moça que eles voltaram a se encontrar, e ele sentou, ele olhava pro teto, como se estivesse imaginando, e eu chorando, claro, né, na frente dele, chorando, ele contando, porque eu me emocionei muito. E ele falou, sabe um anjo que veio do céu? Perfeita, linda, sublime, é isso que você pôs na minha vida. E eu sei que você se esforçou muito porque ela não queria me conhecer. Ele falou, mas você me disse que você ia pedir a Deus que me apresentasse o amor. Ele falou, e você me apresentou. Aí ele pegou o telefone e ligou para ela. Falei, mas é ela, tá bom. Aí ela ria, ela falou assim, ela falou, é verdade, realmente, eu repensei no que você falou, me dei a chance de conviver e conhecer melhor, e estou apaixonada, e nós vamos nos casar daqui 3 meses. Olha que legal. Depois eles se casaram e sofreram os preconceitos. Ela por ser negra para entrar na família dele, né? Porque e a ele família, por ser mais e ele velho. por ser mais velho na família dela. Depois de um tempo tiveram um filho, né, que uniram as famílias, então assim, mas essa olha, missão de apresentar diante o amor dessa história, pra conhecer. não dá pra gente pensar assim, que em algum lugar já está escrito de que cada um tem o seu caminho, né? E tem a sua outra partezinha. Mas eu acredito. Mas eu acredito que as pessoas... Você não acredita nisso? Eu acredito um pouco, não 100%. Você sim, você está casada há quantos anos? Muitos. A verdade é que as pessoas desanimam bastante nas buscas. 26 Eu acredito, anos, exatamente, eu as pessoas desanimam existe bastante. Assim, mas eu percebo que as frustrações do dia a dia, das buscas frustradas, fazem com que as pessoas fiquem muito racionais. Exatamente. Antigamente existia o olho no olho, a paquera, o envolvimento. Conforme nós vamos pegando experiência, a idade, primeiro você olha para a pessoa, tipo, você mede, julga, avalia, depois você olhar nos olhos. Mede, julga, avalia, vê a estabilidade financeira. Uma curiosidade, o perfil dos seus clientes, eles já tentaram em outros sites pela internet? A maioria deles. Tá? E buscas frustradas, alguns conheceram algumas pessoas, mas a maioria diz, foto era errada, informação errada, não tinha comprovantes, e acabaram vindo para a Eclipse Love, que já pega previamente esses documentos e as fotos têm que ser recentes. Não aceito foto com book. Photoshop. Desculpa, é Photoshop. Porque a maioria das agências já tem Quando se faz um book, para melhorar. Não adianta, porque a reclamação que eu ouvia muitas vezes era tipo, não era a pessoa que eu vi na foto. Então eu quero foto, inclusive são fotos caseiras. Porém, que a pessoa, né, esteja sem óculos de sol, sem cabelo de praia todo, né, que seja um cartão de visita. Ela na casa dela, de preferência sozinha, não quero com filhos, para expor a outras pessoas, mas é bem no real que nós trabalhamos. Na verdade, no real, você tem que aparecer como você é. Não tá bom? Eu vou te falar. Olha, o seu cabelo tá péssimo, você precisa arrumar antes de tirar novas fotos, e assim vai. Nós temos também o curso que vai iniciar agora, mês que vem,
justamente o curso para as mulheres. Conte Dessa nossa conversa sobre o que os homens não falam para as mulheres após o encontro. E elas não sabem nem o porquê terminaram, porque não deu andamento, mas eles falam para mim. Então, tem comportamentos repetidos das mulheres e dos homens também, né? Que chegam até mim, mas eu não posso nem falar, porque assim, já não querem continuar. Eu vou falar para a pessoa ligar e falar, viu, você falou isso. Eu não posso criar um confronto. Eu posso orientar para a pessoa ver se é verdade e se isso acontecer com ela, para ela melhorar, para tentar de novo. Então, o curso Fases da Lua, a mulher não tem as 4 fases da Lua, então eu vou levar uma personal stylist, uma maquiadora, uma de etiqueta, coisas básicas, e eu vou dar um bloco, tipo, as coisas básicas, nada tão profundo, tipo, para você se preparar e saber coisas básicas para você conhecer alguém, para você ir num jantar, esses toques, tipo, a meia ração não é legal. E aonde vai ser? É legal? Vai ser na Avenida Paulista. Endereço. Vai ser na Avenida Paulista, entrem no site, me mandem e-mail, tem o e-mail lá do atendimento @eclipselove.com.br e tem o meu e-mail particular, eliette.matiello@eclipselove.com.br. O interessante manda um e-mail, se cadastre lá no site, entraremos em contato, porque já estamos fechando as vagas. Tem muita procura. É agora em junho ou julho? Agora em julho, começo de julho, primeira semana de julho, se eu não me engano. Já está fechado? Já está fechado. É em algum hotel lá? Não, é justamente no escritório ali da Paulista. Tem 2 escritórios? Na verdade, é até bom você me perguntar isso, porque muitos clientes têm receio e preconceito por parar numa casa ou num local que sabe que ali é uma agência. A Eclipse Love, pensando nisso, nós atendemos em escritórios virtuais. Então, por exemplo, a DBC tem uma rede de escritórios, eu atendo na Paulista, eu atendo na Berrini, eu contratei os serviços deles, né? Tenho uma linha telefônica só minha, tenho uma secretária trilingue, porém, eu tenho a disponibilidade de atender, agora abriu tem na Berrini, tem na Paulista e tem na Faria Lima. E parece que perto da Via Funchal ali estão abrindo também. Então, para atender os clientes, eu vou até próximo deles. Então, eu atendo por exemplo, parte da manhã na Berrini, a parte da noite que é perto do metrô na Paulista. E as pessoas... são várias empresas que trabalham nesse complexo. Ninguém sabe onde você está. A gente pode xeretar? Vamos lá, Cláudia. Mas com certeza. À vontade, sejam bem-vindas, vou adorar. Me convidando. Sejam bem-vindas. O bom é que assim, você Mas chega uma coisa lá que e as pessoas não te identificam. E tem sala, na sala dá para fazer o curso? A estrutura da sala dá? A estrutura é ótima. A estrutura tem sala de reuniões para 12 lugares, com tudo que você precisa, inclusive empresas internacionais que alugam esses complexos, né? E tem aqueles auditórios com acho que 50 ou 30 e poucas pessoas, então tá tranquilo. Agora a gente está falando aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que você comentou de diversos comportamentos, os quais não foram, de mulheres, os quais não foram aprovados por homens. Sim. Agora, Fases da Lua, que também dá uma orientação às mulheres. Sim. Por quê? Os homens não cometem tantos erros? Como é que não, é isso? O curso dos homens está em andamento. O que eu quero é que eles me falem o que precisam. Além da minha orientação, por exemplo, eu quero saber o que interessa para eles que eu coloque no curso. Então, alô, homens aí dando dicas para Eliette aproveitar, montar um curso aí a respeito, por favor. Alguns já me falaram sobre curso de culinária. Ai, eles adoram. Está sendo um dos mais procurados, por incrível que pareça. Porque meio que tá na moda, né? A galera curte homens que cozinham, né? Que vão pra exatamente, né? Eu acho lindo. Inclusive na programação vamos supor, não quero nem da GNT. O que tem de chefe, programa de chefe. Exatamente. Então eu fiquei impressionada, porque quando eu comecei, eu sempre questiono todos que vão para uma entrevista, tipo, o que você gostaria para eu estar montando esse próximo curso? Quando eles começaram a falar culinária, eu olhei e falei, e está sendo muito comum. Então, para os homens, o curso está sendo preparado. Tá? Eles estão me pedindo e eu estou procurando os profissionais adequados para a gente estar juntando e fazendo um curso, que de repente não vai poder ser nesse lugar. Então não é pelo fato de que homens cometem menos erros gastos que mulheres. Todos nós cometemos. Me chamou a atenção, eu fiquei pensando nisso. Não, todos nós. Dá um exemplo de um erro
básico de homens. É ótimo. De mulheres poderosas. Deixar a mulher pagar a conta do primeiro encontro. Nossa, é básico. É básico. E essa é a minha única orientação, tipo, a primeira coisa para fechar o contrato tem que ser cavalheiro e pagar a primeira conta. Não quer dizer que você tenha que pagar todas, depende muito do casal. Porém, o mínimo, já que vocês querem uma dama, uma moça meiga, uma feminina, elas querem um cavalheiro. Se você não tem posses para estar indo num restaurante super fino e caro, vá no Então não café. vai enganar, né? Exatamente. Então, vá no café, vai dentro vá da sua tomar um realidade, suco, vai... mas seja delicado para pagar o suco. O mínimo, é né? o mínimo, mas é uma coisa que eu acho, dividir contas, eu acho que isso ainda é um assunto delicado, porque eles querem, mas também não querem, eles querem, mas eles também não querem uma mulher independente. Sim. Mesmo uma mulher independente, eles querem se meter na roupa da mulher que é independente, que eles não Sim, pagam a roupa da sim. mulher independente. Elas trabalham muito, elas têm um sai-sai. Então começa... Mas aí eu vejo que realmente é pela insegurança. O tá homem, de repente, se mete na roupa ou não quer que a mulher chegue na refeição, não na meia arrastão, né? Mas eu digo assim, você não pode pôr... Uma mulher tem um corpão, você não pode pôr uma calça justa, colada, qual o problema? Desde que não fique vulgar. Sensual, eu acho que é super adequado. Você se cuidou a vida inteira para isso. E agora você não pode pôr uma calça justa, cinturada, qual o problema? A insegurança do homem, né? Ele tem que se tratar, na verdade. Porque esconder a mulher embaixo da cama não vai te poupar da traição. Fique tranquilo quanto a isso. É pior. É melhor você se orgulhar e mostrar pra ela que, olha, eu tô junto, tenho orgulho de você. Ela vai te valorizar muito mais do que você tentar, viu? Coloca a roupa larga, enfeiar a mulher, porque você acaba se desinteressando arrumando um amante. Depois vai ficar muito feio. Enfeiou e ela foi... Até você vai daí se vai em busca de outra, mas né? traição era legal, assim, eu acho que é interessante também, traição, como é que tá a traição homem e traição mulher? Traição homem e mulher, tá? Quem trai mais? Quem trai mais? Eu fui me expressei. Participei de uma entrevista ontem sobre traição. A entrevista dizia sobre algumas profissões que traíam mais ou não, de um site aí. Porém, não acredito muito na profissão que traia mais. Eu acredito que seja o perfil da pessoa e o mau casamento da pessoa. Existem hoje muitos casamentos por interesse, que eu percebo. Pessoas que nos procuram e tipo, olha, eu não sou separado no papel, já sou separado de casa, porém não posso averiguar o papel por causa dos bens. Então existe essa situação hoje em dia, tá? Não vou julgar sim ou não, porém existe sim aqueles casamentos que o homem ou a mulher traem porque querem se aventurar, querem novas emoções, porém o porto seguro está lá em casa. Isso é muito comum. Então eu tenho uma estrutura, uma imagem que eu tenho uma família feliz, porém tem os casos aí fora com homens ou com mulher, tanto faz o marido ou a mulher. Isso é muito comum para as pessoas que são falsas consigo mesmas. E daí chega esse perfilzinho lá, você diz, filhinho, vai resolver sua situação. Sim. Até logo, depois você volta. Mas não devem falar de primeira, né? Falam porque eu peço a documentação. Tá? A não ser, já tive tenho dois casos, que a pessoa me comprovou o endereço que ela mora, o endereço da declaração em cartório, que me comprove e me assegura disso. E quando eu apresento esse perfil, isso vai no perfil dele. Não sou separado oficialmente por motivos particulares, porém já moro há 10 anos. Né? Porque de qualquer forma existe. Já moro há 10 anos em outra residência, somos já. Ok, então é tudo muito claro. Então, se a pessoa optar em conhecê-lo, ela já sabe que ele só não tem o papel, ele está separado de fato e de corpos, com tudo certo. O problema são os bens, as empresas, sei lá, cada um tem um motivo. Né? Mas eu vou investigar para ver se é real. Eu tenho esse hábito. Agora, voltando aos casos, sim, né? O caso aqui, antes, vamos falar aqui da pergunta do paulistano. Ele está pedindo para passar o site www.eclipselove.com.br. Eu tenho um caso do mau hálito muito bom para contar para vocês. Eu quero saber. Pode falar? Claro, deve. Pode. Conta. Essa foi ótima. Só ver quanto tempo. A gente ainda tem. A gente tem 15 minutos de programa. Dá tempo de a gente contar uns casos aí. Nossa. Esse caso era de um rapaz que veio me procurar há alguns anos.
querendo um perfil X, ok. E eu percebi que ele tinha um pouco de mau hálito. Porém, não sabia se era do dia ou não. Foi para o primeiro encontro, a reclamação do feedback foi esse. Eliette, ele é ótimo, mas ele tem um mau hálito terrível. Bom, passamos para o segundo perfil e de 3 pessoas repetiam a mesma coisa, que ele tinha um mau hálito. E aí sobra para quem? Eu tenho que orientar o meu cliente, eu tenho que dar um jeito. Porque de repente esse é o motivo pelo qual ele não arrumava namorada. E chamei o rapaz, né? Eu não posso nunca expor as moças. E conversando com ele, dei um jeito de conversar e falar, olha, vejo que eu sinto que você tem um mau hálito, a outra vez também que nós já nos vimos, então eu estou pedindo para você, vou te brecar no cadastro, você vai até um médico e a um dentista, porque existe uma bactéria que se instala no estômago que causa esse mau hálito, você tem que tratar, ou se é um problema... Você não chegou a citar que a moça... Jamais eu exponho nenhum cliente, jamais. Eu acho que ela está me ajudando e ajudando a ele quando me dá essas dicas. Eu tenho que arrumar uma forma de chegar lá sem expor. E ele realmente, brequei o rapaz, e ele relutou um pouco, porque ele não queria parar, ele falou que não sei. Bom, e ele foi ao médico, ele realmente tinha essa bactéria no estômago, se tratou. Depois disso voltaram os encontros, hoje, graças a Deus, ele está casada, mas era o caso, essa história foi longa, tá? Vários encontros, ok. Mas o caso do mau hálito dele é que ninguém suportava ficar perto. O caso do palito de dente, um homem fino, foi sair com uma moça, foi para um jantar, e ele era um italiano, e ela me ligou rindo, no domingo de manhã ela me ligou, ela riu, ele acha que ninguém merece, ela falou, ele é tudo de bom, o perfil dele é tudo de bom, porém, um detalhe eu tenho que te falar, ele palitou o dente na mesa com a boca aberta. E ainda ficou mastigando o palito depois. Aí eu tive que chamá-lo também e chamar a atenção. Faixa etária. Que mais velho, conta dos casos aí. De 91 anos que eu olha só, 91 anos. Eu acho bárbaro isso, porque 91 anos, eu imagino que quando eu estiver com 91 anos, eu já morri, já estou para ser enterrada, né? E que não é por aí, de repente, um homem de 91 anos procura uma agência com defeito físico, sem um braço. Procura uma agência para casar. Alguns anos atrás, quando ele me procurou, eu fiquei um pouco assustada, porque eu nunca tinha trabalhado com alguém com tanta idade e com uma deficiência física tão visível. E eu perguntei para ele, o que o senhor veio fazer numa agência? E ele me tocou porque ele disse, Eliette, Deus já me tirou a esposa, a filha e a neta. Eu estou sozinho nesse mundo. Nossa, a esposa teve a neta no braço. Ele falou, eu fiquei para semente. Se eu fiquei para semente é porque eu tenho que brotar de novo. Eu vim pedir sua ajuda. E eu não consegui falar não. Porém, ele dizia que era ativo sexualmente dentro das limitações da idade. E ele era romântico, queria a esposa subindo a escada com pétalas de rosa e todo o romantismo. E eu comecei as buscas, porém, não é comum que uma mulher de 80 anos, 70 e poucos anos, procure com frequência uma agência, né? E eu disse para ele dessa minha dificuldade. Ou que tem um perfil sexualmente ativo. Exato. Então, realmente, nesse caso, tinha que ser uma mulher bem mais jovem, de 60 e poucos anos, que é comum procurarem. E eu achei uma de 72. Fiquei toda feliz, chamei o meu cliente para ver o perfil no meu computador, porque ele não acessava. E quando ele olhou, ele olhava para o computador, ele falou, que perfeição. Ele olhava para o computador, eu pensava, que bom. Ele falou, ela é a própria esfera, né, Eliette? De tão perfeita, ela é gorda. Eu fiquei muito frustrada. Eu olhei, 91 anos, ela é gorda, eu não quero. E eu desci as escadas atrás dele, para ser assertiva, é a minha característica ser verdadeira com as pessoas, porém cuidadosa. E eu tinha que dizer a ele o seguinte, a hora que ele estava saindo do portão, eu falei, preciso falar algo para o senhor. O senhor está sendo preconceituoso porque ela está acima do peso, porém ela lhe aceitou a conhecer sem um braço. E ela é 20 anos mais jovem. E ela, por ser gorda, o senhor não está aceitando tomar um café. E ele abaixou a cabeça, os olhos bem umedecidos, ele olhou e ele falou, você me deu um tapa na cara agora. Eu falei, me perdoe, mas eu sou uma psicóloga e se eu não trabalhar com a verdade, eu vou estar enganando o senhor e a mim. E ele aceitou conhecer essa mulher, fiquei feliz, ele fechou uma casa de chá na cidade que ela morava, ele foi até lá, viajou com o motorista dele e a moça não apareceu. Deixou esperando na casa de chá. Ele ligou a ela e ela disse que conversou com o travesseiro e achou melhor não encontrar.
Ele entrou em depressão, eu tive que trabalhar com essa idade, uma frustração de uma malcriação deste tamanho, eu não admito. Tirei ela do meu cadastro, não aceito trabalhar com uma pessoa que distrate um outro assim. E ele, depois de um tempo, voltou a ficar ativo e hoje está casado com uma de, na época, 65 anos ela tinha, uns 5 anos atrás. E se mudaram para o sul. Então, e tá feliz, foi o meu maior desafio, foi o meu maior desafio. Ele tem desafio. quantos anos? Aí, olha... Não, eu não tenho mais contato. Ele tinha 91, se casou com 90 e quase 92. Daí o Paulistano está comentando aqui, 91 anos ativo, lindo, né? E eu respondi para ele aqui, teclei o seguinte, com os Viágaras da vida. Não, mas ele disse que não, eu perguntei isso a ele, a sua curiosidade foi a minha. Falei, como, né? Ele disse, na minha época do século passado, nós tínhamos hábitos de alimentação, de sono, não tinha cigarro, não tinha noitada, então nós nos preservamos e hoje eu posso falar que eu sou ativo sexualmente, não como um jovem de 30, 40 anos, mas eu não preciso do remédio, mesmo porque eu não posso tomar por causa do coração. E se precisar também, qual o problema? Que tem, claro, né? De repente. Claro. Olha que aí, tem menino tomando, tem, né? Tem. Cada vez mais. Exatamente. Para fazer menos força. Tinham né? que cuidar da cabeça também, né? Bom, Silvia, 25, tem que fazer força com 20, 25 anos. É essa idade que eu tô falando. Então, hoje tá, né? Mas é um pouco mal da cabeça também, né? A cabeça de cima afeta a de baixo. E eu sou especialista em psicossomática, eu trabalho muito com isso. Que vem dos médicos, os médicos me encaminham, tipo assim, é o estresse, são os pensamentos, e você trabalha isso, não é o remédio, não é a primeira saída que eles têm que tomar, né? Eliette, eu não vou te perguntar preços, mas as pessoas estão perguntando, claro. Querem saber quanto se gasta na faixa D, né? Se cada um desses trabalhos, existe um pacote que eu fecho, eu quero o pacote completo, eu quero um coaching afetivo, eu quero me associar ao clube, eu quero os trabalhos da Heart Hunter, existe um pacote que eu fecho com existe tudo, os eu produtos posso em fazer separado. Sim, então o serviço de Heart Hunter, que é o nosso top de linha, é a partir de R$3.000 para cima, até os 8, 9 mil reais. Existem casos esporádicos que Mas isso é o quê? Mensal? É uma taxa que se paga? 18 meses de contrato. Então, se você somar o quanto você gasta por final de semana num bom lugar para escolher esse perfil, sai muito barato. Né? Por 18 meses de contrato. Então eu teria que dividir 3.000 por 18 meses. Exatamente. Né? O custo disso. O do Heart Hunter de 3 a 8 mil reais. O cadastro passivo que nós chamamos para as mulheres, para os homens do matchmaker, custa a partir de 3 mil reais. O pacote é de 18 meses. Tá? O clube, 3 mil reais, 18 meses. E o curso, R$1.000, que é durante umas 4, 5 horas vai ter duração o curso. Claro que se você levar mais de um pacote, existe um mega desconto. Porque para mim é vantagem que você entre no Heart Hunter ou no cadastro passivo e leve o clube, porque eu consigo avaliar o seu comportamento social no happy hour. Isso me ajuda muito eu orientar, olha, comigo uma pessoa é ótima. Lá ele se mostrou explosivo. E com que frequência funciona o clube? O clube, inicialmente, estamos com um happy hour por mês para cada grupo. Certo. A pessoa pode participar de um happy hour por mês. Fora os outros eventos solicitados. É só me pedir o que é possível. Eu vou junto com os outros clientes, tá? Porque eu falo, e onde nós vamos fazer o happy hour? Então em Moema, no barzinho tal. Eles mesmos já me dão as dicas. Então os clientes é que estão junto comigo no clube para montarmos eventos novos. Muito bem, a gente tem que encerrar. Alguma pergunta, Cláudia, para a gente fazer? Então, os dias, você não tem os dias fechados do próximo curso? Não tenho, eu vou ter dia 9 que eu vou elaborar com as outras profissionais para pegar os passos delas. Mas com certeza será no início, talvez primeira semana de julho. Então os interessados entrem no site, me mandem e-mail, tem o meu telefone no site particular. eclipselove.com.br. Quer passar o telefone? Fique Sim, o meu telefone celular, podem me ligar, é o 9910-0201. Código 11. Me mandem e-mail 01. Porque assim já fala direto comigo. E não vai ter nenhuma happy hour no dia 12? No dia 12 não, porque é terça-feira. E eu é que não vou estar disponível, porque eu estou com outros compromissos. Normalmente é de sexta e sábado, porque eu tenho pessoas de outras cidades e outros estados que vêm para isso. Então, sacanagem fazer durante numa terça-feira, né? E vai estar tudo cheio. Então. Vai estar tudo cheio, exatamente. Inclusive os hotéis vão estar bem complicados, né? Só uma informaçãozinha aqui.
Eu queria que fosse o endereço. Oi? Telefone, tudo. Tá? Então, a produção aqui... Você já percebeu, né? Cláudia está acostumada, não deixo nada de fora do bastidor. Alguém da produção queria saber 2 horários aí para entrevista, então a gente já passa. Não gosto desse negócio de ficar fazendo gesto. Tá certo, então a gente já solta tudo aqui no ar. Tudo bem, né? Eu acho que... Quantos anos tem a Eclipse? A Eclipse? A Eclipse tem 1 ano e meio. É uma empresa nova no mercado. Eu é que tenho mais de 10 anos no mercado como cupido já e como psicóloga. O Heart Hunter que está aí Heart fervendo Hunter, há que 1 ano e meio. Eu criei essa profissão há 1 ano e meio e está bombando no mercado. O importante é saber quem se apresentar como Heart Hunter se tem um diploma de formação de psicóloga. Porque quem pode fazer uma avaliação psicológica e dar essa assessoria pessoal é uma psicóloga. Porque senão é um cupido. Ótimo. Assuma o seu papel, mas não pegue a profissão dos outros sem ter a capacidade. Como eu não vou ser uma economista. Você foi cupido de outros sites? Outras agências. Eu fiz parcerias porque eu trabalhava como psicóloga. Para fazer avaliações, para fazer perfis, entendeu? E acabei aprendendo o que se deve ou não fazer numa agência. Olha só, eu acho que vale a pena. A gente traz aqui sugestões no mês, durante o mês de julho, bem legal. Salvo exceções, Nossa, tô tão feliz. a gente costuma durante todo o mês marcar pautas referente a relacionamentos, a namorados, abrindo até aí um espaço para que você conheça novas ferramentas, né, que possam te ajudar a isso. Eu acho super válido. Eu acho que a solidão, para quem não se propõe a ela, porque algumas pessoas são solteiros assumidos, curtem a sua solidão e não querem sair dela. Mas a solidão, a quem não se propõe a ela é dura, ela é difícil e é pesada, não é? Então eu acho que vale a pena. Eu acho que é um investimento, está aí, inclusive você ficou sabendo de preços, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Eu acho importante, se não for a Eliette, se não for a Eclipse Love, que seja uma outra agência, desde que você cumpra essa observação da Eliette, sejam profissionais de respeito, porque também tem muita gente aí que a gente vê na internet que não dá para confiar. Observa bem, procura saber, a gente está trazendo aqui essa sugestão e vai à luta. Se não quer ficar sozinho, se não tem muito tempo, se não tem muito jeito para ir paquerar, né? Se não sabe por onde começar a história, tá aí uma sugestão do Mulheres. O importante é que você seja feliz. Quero agradecer muito a presença da Eliette Matiello, da Eclipse Love e Cláudia Reis aqui com a gente. E eu que agradeço a oportunidade, adorei. E volte outras vezes. Obrigada, voltarei sim. Casos tem vários para contar, ótimos, uma delícia. A gente estava conversando antes aqui, tudo uma delícia. Adorei o Mulheres de hoje. Semana que vem a gente está de volta. Vocês que estiveram no chat com a gente, quietinhos ou interagindo, mesmo assim, muito obrigado. Beijo paulistano, beijo David, beijo Renata, Taroba, que estão aqui com a gente. Que a sua semana seja assim tudo de muito bom. E que o Dia dos Namorados, terça-feira que vem, a gente não sabe ainda se vai fazer o Mulheres, se fizer, tem uma pauta especial, cheia de dicas para sua noite. Até lá! Stand on by.